Graça e paz, meus irmãos, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um culto, mais uma quarta-feira em que vamos celebrar ao Senhor. Você está animado aí para dedicar este tempo ao Senhor? Eu gostaria de te convidar a que você fechasse seus olhos, aí onde você está agora, que você levasse seus pensamentos ao Senhor, se desligue de todas as coisas que possam atrapalhar este momento, que este momento é nosso com o nosso Deus. Vamos nos sintonizar com a sala do trono agora, contemplar o Senhor, a beleza, a santidade dEle. Eis-nos aqui, Deus. Nós queremos dedicar este período, este tempo ao Senhor. Queremos te louvar em espírito e em verdade. Queremos te adorar de todo o nosso coração, Deus. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui. O Senhor está presente ali no lar do meu irmão. Eu sei que a tua glória agora está enchendo, inundando os nossos corações. A cada um que está sendo agora ouvindo essa ministração. Nós queremos te dar a honra, a glória que te é devida. Queremos dizer o quanto o Senhor é bom, o quanto te amamos e o quanto precisamos do Senhor cada dia mais. Seja bem-vindo, doce Espírito de Deus. Amém. Amém.
declara a Ti a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua santidade. Nada é maior que o Senhor é maior que tudo. Tudo governa, Tu tens todo o poder. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Tu és tremendo, Senhor. Pra dizer que Tu és o Senhor. Pra dizer que Tu és o Rei, o dono de tudo. Pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. Para sempre, Senhor, Te adoramos. A Tua igreja Te adora. Aleluia. Declare. Os reinos se abalam, os povos se curvam, tudo diante de Ti, Senhor. Aleluia. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Aleluia. E as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, o nosso Senhor. Pra dizer que Tu és o Senhor. Vamos declarar pra dizer que Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pra dizer que Tu és o Senhor, Tu és o Rei. Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Te adoramos, Senhor. A Tua igreja Te adora. Digno de todo louvor, honra, glória para sempre. A Tua igreja Te adora. Tudo se curva diante de Ti, Senhor, diante da Tua grandeza, diante da Tua beleza, diante da Tua majestade, Deus. Quem não se dobrará, quem não confessará que Tu és o Senhor. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores. A Tua igreja Te adora.
A tua igreja te adora para sempre. Te adoraremos para sempre, eternamente. Tu és totalmente digno de toda adoração e de todo louvor, Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, meus irmãos. Vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor agora. Que nós possamos estar com os nossos corações, os nossos ouvidos atentos para receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa quarta-feira. Amém? Deus abençoe. Pai querido, Pai de amor, nós colocamos diante do Senhor a porção da Tua palavra na qual vamos meditar nesta noite. Senhor, eu sei que a Tua palavra é viva e eficaz e ela é poderosa para produzir milagres no coração daqueles que a recebem. Peço que junto com a minha voz, a Tua palavra revelada entre nos lares e no coração das pessoas nesta hora, produzindo milagres para a Tua honra e Tua glória, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, meus queridos. Eu desejo caminhar um pouquinho com a palavra de Deus junto com você. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 6. E nós vamos partir deste versículo, mas depois eu quero considerar junto com você alguns momentos que homens tomaram atitudes, às vezes corretas, às vezes erradas, em relação à palavra de Deus. Quero mostrar para você o resultado e depois concluindo com uma lição para nós. A gente analisar tudo isso e ver qual deve ser a nossa atitude hoje em relação à palavra de Deus. Então vamos lá em João capítulo 6, o versículo 63. Lá diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Senhor Jesus está conversando aqui com os seus discípulos, mas eu te dei esse texto agora para servir de base aqui, mas eu vou considerar ele na conclusão desta reflexão. Então quero ir com você lá do Éden, quero começar lá do Éden, mas nós não vamos encher você de versículos não, só quero pegar algumas ideias de alguns momentos da história da humanidade, de atitudes que o ser humano teve para com a palavra de Deus, às vezes corretamente, às vezes de maneira equivocada, e qual foi o resultado dessas posições que homens tomaram. Então vamos lá. Quando Deus criou Adão, ele foi criado em plena comunhão com Deus, e Adão tinha a palavra revelada de Deus. Não havia ainda a palavra escrita no formato deste livro que nós temos hoje, mas a palavra ela estava viva, ela estava revelada no coração de Adão. E enquanto Adão tinha esse respeito, essa reverência pela palavra, a vida de Adão prosperou. Haja vista os nomes que Adão colocou nos seres viventes. Você olha hoje para isso e você vê como Adão agiu acertadamente. Quando Deus criou Adão, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 que Deus trouxe todos os animais para Adão colocar nome. E você vê o nome que Adão colocou, é o que permanece até hoje. E parece tão certo. Não daria, não combinaria se a gente imaginasse o nome de leão num canarinho. Não combina, né? Leão já traz aquela ideia de um animal forte, poderoso, e canarinho de uma coisa suave e delicado, né? Uma coisa delicada e tal. Mas vamos lá. Adão, como a gente sabe, ele perdeu essa comunhão com Deus e ele perdeu a revelação da palavra. Ele perdeu a revelação que ele tinha da palavra. Noé foi um outro homem que ele teve uma posição diferente. Noé, ele quando recebeu
a instrução de Deus para edificar a arca, ele fez tudo conforme foi orientado por Deus. E Deus dá testemunho de Noé, que no meio daquela geração tão corrupta. E queridos, deixa eu abrir um parênteses aqui. A gente às vezes pensa que o mundo está hoje como nunca teve em relação a pecado, né? Mas nos no tempo que antecedeu ao dilúvio, a coisa estava terrível, a ponto de Deus enviar um julgamento tão severo como foi o dilúvio. Ele destruiu toda a humanidade de então, com exceção de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. O restante da humanidade sucumbiu nas águas do dilúvio. Depois nós podemos olhar para Abraão. Abraão também tinha a palavra de Deus revelada nele, né? E por isso ele creu em Deus, por isso ele andou com Deus. Por isso, quando ele teve que tomar uma decisão tão difícil, quando Deus põe Abraão à prova, lá no capítulo 22 de Gênesis, Abraão, ele consegue cumprir a vontade de Deus ali, porque ele tinha essa intimidade com Deus e a palavra de Deus ela era revelada no coração dele. Aí nós chegamos a Moisés. Moisés, queridos, quando ele é chamado por Deus, ainda não existe a palavra escrita. Então Moisés, ele tem a palavra revelada no entendimento dele, ele começa a andar com Deus. E Moisés, além de legislador, ele foi profeta. E ele trouxe para aquela geração de israelitas não só a palavra escrita, mas a palavra revelada. Na verdade, eu quero que você entenda sobre isso, sobre a palavra escrita e a palavra revelada. Muito bem, Moisés, ele deu a lei, ele colocou a palavra de Deus, a lei de Deus, de forma escrita, que nós conhecemos hoje como o Pentateuco, a Torá, né? Era a palavra escrita, mas também Moisés trouxe a palavra revelada de Deus aos homens. E depois, mais tarde, quando Israel entrou na terra prometida, nos dias dos juízes, lá no capítulo 17 de Juízes, verso 6, está escrito: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia aquilo que parecia mais reto. Veja bem, quando fala que naquele dia não havia rei, não havia um líder para trazer a palavra revelada de Deus, né? Então cada um fazia aquilo que bem entendia, aquilo que considerava certo. Agora isso aqui é complexo, porque aquilo que pode ser certo para um é errado para outro. Já pensou? Se as pessoas vão se conduzir assim, vai dar tudo errado, vai virar uma bagunça só. Então é preciso ter um parâmetro, e a palavra de Deus é que dá um parâmetro para a humanidade. Sem a palavra de Deus escrita e a palavra revelada, o ser humano fica sem referência, e ele começa a agir de acordo com o seu próprio entendimento. E aí, como diz aquele ditado, cada cabeça é uma sentença, então a coisa vira bagunça. Cada um faz aquilo que acha que é certo, mas o certo de um pode não ser o certo do outro. Nos dias dos juízes, então, cada um fazia aquilo que bem entendia. Agora, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Queridos, as revelações do Senhor eram muito raras, ou seja, o ministério dos profetas e dos sacerdotes estava completamente corrompido. E então Deus não falava mais, Deus não dava mais visões, Deus não dava mais orientações. Até que Ana, qualquer dia desse quero falar aqui sobre a vida de Ana, quero fazer uma reflexão com você sobre a vida de Ana.
Ana, ela teve um discernimento que a vaca estava indo para o brejo, para dizer um ditado aqui. E nisso, queridos, o que aconteceu? Ela pede um filho varão para Deus, porque ela iria consagrar esse filho a Deus, para que esse filho, sendo consagrado a Deus, se tornasse um homem de Deus e trouxesse a palavra de Deus revelada para o povo de Israel. E assim nasceu Samuel, e como nós sabemos, Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ele e Moisés foram os maiores profetas do Antigo Testamento. Samuel, ele começou a receber a palavra revelada de Deus, trazer a visão de Deus para a nação de Israel e colocar, por assim dizer, o trem nos trilhos novamente, né? Muito bem. E assim foi, queridos. Por exemplo, nos dias do profeta Isaías, lá no capítulo 8 do profeta Isaías, versos 19 e 20, eu vou só fazer um apanhado aqui desses dois versículos para você entender. O profeta Isaías fala assim, olha, se alguém chegar para você e falar, vamos consultar os mortos, a gente precisa saber do futuro, então vamos consultar os feiticeiros, bruxos, os espíritos dos mortos. Então ele disse, olha, como que você vai fazer isso? Você não pode querer buscar orientação para quem está vivo em alguém que já morreu, né? Então, e ele fala assim, olha, se, aqui no verso 20 de Isaías 8, ele diz, se o testemunho e a lei não disser a mesma coisa, nunca vocês vão ver o amanhecer, ou seja, nunca chegará a aurora. Sabe, queridos, o que Isaías está dizendo aqui é o seguinte, toda direção, toda e qualquer direção que alguém lhe dá, se não estiver em harmonia com a palavra escrita, essa revelação não vem de Deus. Tudo que não está de acordo com a palavra escrita não vem de Deus. Bom, eu caminhei com você até aqui, passando por todos esses versículos, porque eu queria te dizer duas coisas. Vamos usar uma metáfora aqui. Nós temos duas pernas. Com uma perna você sustenta o corpo, enquanto com a outra perna você dá o passo. Depois aquela perna que deu o passo sustenta o corpo e a outra perna avança. Assim fazemos com os braços, trabalhando com os dois braços. Pense também num pássaro. Um pássaro, ele só pode voar usando as duas asas. Com uma asa só, um pássaro não consegue voar. Ele não consegue equilibrar no alto e avançar, ele cai. Queridos, do mesmo modo, espiritualmente, nós necessitamos da palavra escrita e da palavra revelada. Eu citei esses homens da Bíblia para te mostrar isso. Quando a igreja do Senhor, o povo de Deus na terra, eles perdem a visão, eles perdem uma das duas palavras, ou a palavra revelada ou a palavra escrita, aí o barco afunda. Para usar um outro provérbio, a vaca vai para o brejo. Por quê? Porque, queridos, quando nós ficamos só na letra aqui, é o que nós chamamos de legalismo. Tem muita gente, queridos, que conhece a Bíblia de capa a capa, do Gênesis ao Apocalipse, e cobra das pessoas, mas é um legalismo. Até mesmo, às vezes, ele consegue viver de acordo com a palavra de Deus, mas ele não faz isso de coração, é uma coisa assim forçada para cumprir a letra. E Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 3 que a letra mata. A letra mata. Quem tenta viver o cristianismo fundamentado só na letra vai morrer espiritualmente, vai secar espiritualmente, vai ficar um legalismo só, uma religião morta, não tem vida. Por outro lado, se a gente também tentar viver só
da maneira da palavra revelada, como que eu vou saber se a revelação que eu tenho ela é verdadeira? Eu tenho que comparar a revelação que eu recebo no meu espírito, o testemunho interior, a convicção interior que me vem. Eu preciso comparar com a palavra escrita para ver se vem de Deus. E é isso que Isaías diz, que se o testemunho, se aquelas orientações que alguém vem nos dar não bate com a lei, com a palavra escrita, então não vem de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo momentos delicados na terra hoje, estamos partindo para a última hora da igreja na terra, tem saído pelo mundo muitos falsos profetas, tantos ensinos errados nós temos ouvido hoje, ensinos que saem fora desta palavra, porque as pessoas não conhecem a palavra escrita, então qualquer impulso que vem no coração delas, qualquer testemunho que vem no coração delas, elas pensam que vem do Espírito Santo e já começa a caminhar naquela direção e a ensinar, e não se tem o cuidado de examinar a bendita palavra escrita para ver se aquele testemunho interior que ela recebeu, se aquela orientação que veio a ela está de acordo com as sagradas letras. E aí, queridos, pode ter grandes problemas e, pior que isso, levar muita gente à destruição. Vamos ver lá no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Lá diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu examinei esse versículo aqui em várias versões, e em muitas versões aqui para a nossa língua portuguesa, no lugar de profecia está revelação, visão, revelação divina. Eu tive o cuidado de ir lá no original, de acordo com a concordância de Strong, a palavra significa revelação divina. Então nós podemos ler, como há em tantas outras versões aqui na língua portuguesa, que diz assim: olha, não havendo revelação divina, o povo se corrompe, mas aquele que guarda a lei, que observa a lei, esse é feliz. Então, irmãos, sempre que o povo ficou só com a palavra escrita, sem a revelação, virou legalismo. É por isso que quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra, ele encontrou uma liderança religiosa que não tinha vida com Deus, que não tinha a revelação divina. Então eles viviam só na letra. Quando a gente vê a luta do Senhor Jesus com os religiosos da época, e a maioria deles era da religião dos fariseus, então fariseu se tornou até sinônimo de hipócrita, porque o Senhor Jesus chamou eles de hipócritas, porque eles obedeciam a lei num sentido só de aparência, mas não tinha vida, não tinha compaixão, não tinha misericórdia, não tinha fé, não tinha vida. Eles andavam só na letra. Queridos, nós precisamos tomar cuidado para não seguir isso. A gente precisa buscar a revelação de Deus, porque, voltando lá para o nosso versículo de partida, que foi João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é o que vivifica. Então, é o Espírito Santo que dá o significado, que interpreta essa palavra nos nossos corações. Qualquer interpretação que eu busque nesse livro só com o meu intelecto vai ser furado, não vai ter vida, não vai transformar ninguém. Então é o Espírito que vivifica, é o Espírito que interpreta corretamente as sagradas letras do nosso coração. Então Jesus, ele fala que a carne não tem proveito, não vai ter proveito aquilo que eu faço na carne.
E ele diz assim: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Porque Jesus, ele falava pelo Espírito Santo, por isso a palavra saía da boca dele como uma espada de dois gumes. Aliás, lá no livro de Apocalipse, quando João descreve Jesus no livro de Apocalipse, revela que ele trazia na boca uma espada afiada de dois gumes. Ou seja, a palavra que saía da boca de Jesus saía com autoridade, era rema pura. Agora, queridos, é importante a gente entender a nossa participação nisso aqui. Porque, por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele pregou esse discurso aqui do capítulo 6, várias pessoas que já eram discípulos dele, que já seguiam ele, naquele dia romperam. Como é que fala quando você está seguindo alguém aí nas redes e depois você não quer mais? Como é que é o nome? Bloquear. Vários discípulos de Jesus bloquearam Jesus naquele dia, porque Jesus trouxe uma palavra forte e eles não receberam a revelação, eles receberam só a letra. Eles não tinham, o coração deles não estava aberto, ou melhor, o coração deles não estava aberto para receber a revelação. Então as palavras que saíram da boca de Jesus como espírito e vida, entrou dentro deles só como letra. E o que eles fizeram? Bloquearam. Não eram mais seguidores de Jesus. E Jesus virou para os 12 discípulos e disseram: vocês também querem me abandonar? Vocês também querem ir após eles? E Pedro, querido, Pedro virou para Jesus em nome dos 12 e diz: para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Você vê que no coração de Jesus, de Pedro e dos demais discípulos, a palavra, ela entrou revelada, houve uma revelação. Não foi só letra, eles não receberam só letra. Talvez você me pergunte agora: Vilmar, como é que eu faço? O que eu devo fazer? Eu não quero só letra na minha vida, porque eu preciso de transformação, eu preciso me libertar da minha carnalidade, eu preciso me libertar de vícios, eu preciso me libertar do negativismo, eu preciso me libertar de tanta coisa errada que ainda eu vejo que há na minha vida. Eu tenho lutado tanto, mas não consigo. Queridos, você deve abrir seu coração para Jesus nessa hora e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Santo Espírito, vem interpretar a palavra de Deus no meu coração. Santo Espírito, eu preciso que o Senhor me ajude. Eu quero crer nessa palavra. Eu quero pautar minha vida nesta palavra. Eu quero embasar meus caminhos, minhas decisões para 2021 fundamentado nesta palavra. Me ajuda. Tem que ter sede, querido. Certa vez Jesus diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós vamos ter sede de Deus, sede da palavra. Sede da palavra. Agora, quando eu estou lendo a palavra e nada disso está acontecendo, eu devo orar. Sabe, é porque muitas vezes nós vamos estudar a Bíblia, vamos meditar na palavra como se estivesse lendo um livro de história. Há muita história nesse livro. Nós conhecemos a história de Israel através desse livro, nós conhecemos a história de muitos homens individualmente através desse livro, mas esse livro não é um livro de história, esse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se eu estou meditando, se eu estou pensando nesse livro, estudando e nada está acontecendo, então eu devo orar. Aliás, eu preciso orar toda vez que vou estudar esse livro. Eu preciso orar e dizer: Senhor, eu reconheço que a Bíblia é um livro espiritual e eu preciso entender a palavra com o meu espírito, senão nada vai dar certo. Entendeu, querido? É assim que nós vamos realmente tirar proveito do que Deus tem para nós, que está aqui nesse livro. Mas eu preciso da palavra escrita e da palavra revelada. Eu preciso da revelação da palavra. Às vezes as pessoas
perguntam, né? Por que Deus não falou naqueles 400 anos de silêncio? Eu estou me referindo ao último livro, o último profeta de Deus no Antigo Testamento foi Malaquias. E depois veio João Batista, 400 ou quase 400 anos depois. Por que, queridos, foi assim? Porque Deus já tinha falado e o pessoal não estava buscando a Deus, não estava se interessando pela revelação. E Deus então não revelou mais. Deus não revelou mais até que veio João Batista já com o Messias, ali anunciando o Messias. Então, queridos, é importante que você busque o Senhor, é importante que você ore, que você demonstre para Deus através de sua atitude que você quer realmente que essa palavra venha impactar a sua vida, venha transformar a sua vida. O Senhor Jesus diz que essa palavra é espírito e é vida. Se eu não estou recebendo a vida espiritual da parte de Deus através desse livro, algo está errado. E se está errado é do meu lado, não é do lado de Deus. Então eu devo me humilhar. A Bíblia diz também, humilhar-vos debaixo da mão potente de Deus para que Ele vos exalte. Então eu devo me humilhar em oração, buscar ao Senhor, falar, meu Deus, vem transformar minha vida, vem me conduzir da maneira correta. Sempre, queridos, sempre que o povo de Deus ficou sem uma voz profética, sem um líder que orientasse o povo de acordo com esse livro, a vaca foi por brejo. Você vê isso claramente na história da humanidade. Eu estou recebendo um e-mail aqui que o meu tempo já se foi. Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Senhor, quando nós estamos meditando é tão fácil, mas quando a gente chega para pregar parece que a gente não consegue externar tudo que veio ao coração da gente enquanto estudava. Por isso eu dependo do Senhor, eu dependo que o Teu Espírito faça a aplicação correta dessa ministração no coração de cada pessoa que está demonstrando o interesse por ela agora. Eu peço isso em nome de Jesus. Senhor, eu acredito que essa palavra é poderosa para salvar, é poderosa para curar, é poderosa para libertar, é poderosa para transformar a pior situação que for em uma condição de vitória. Eu creio que isso é possível através da Tua palavra. Então somente precisamos de revelação. Então nos dá a revelação da Tua palavra para que as nossas vidas se alinhem com o Teu plano perfeito para as nossas vidas. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Que maravilha! Queridos, nós estamos aí há poucos dias da virada do ano. E 2021 certamente será um ano difícil, não quero enganar vocês não. Eu entendo que é um ano difícil no sentido que os efeitos da pandemia, eles ainda vão surgir para valer. E nós já estamos aí com uma carestia tão grande, mas eu não estou dizendo isso com um pensamento negativo, mas eu estou te dizendo isso para você entender que mais do que nunca nós precisamos de Deus e precisamos buscar o auxílio de Deus. Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se nós deixarmos o Senhor nos fortalecer, nós sairemos de 2021 glorificando a Deus por tantas vitórias que nós vamos experimentar no ano novo. Mas para isso, queridos, nós vamos entrar para o ano novo com uma entrega verdadeira ao Senhor, com uma dependência real do Senhor nas nossas vidas. E eu quero convidar você para estar conosco numa live que vamos realizar aqui no dia 31 às 23h30. Olha aí, às 11h30 da noite eu estarei ao vivo com os irmãos para a gente refletir numa palavra que eu tenho certeza Deus colocará no nosso coração, e quando for se aproximando da meia-noite nós vamos erguer a nossa voz aos céus e clamar por 2021, clamar para que Deus
desde o primeiro minuto de 2021 até o último, o Senhor esteja conduzindo as nossas vidas. Eu sei que é assim, e só assim nós seremos vencedores em 2021. Então, na quinta-feira, dia 31, 11h30 da noite, tá bom, queridos? Eu queria pedir a você que atentasse aí para a conta bancária da igreja. E, queridos, faça a sua contribuição, faça a sua transferência com alegria no coração. Nosso templo está passando por uma reforma. Em janeiro nós voltaremos a congregar lá e precisamos deixá-lo em ordem para a glória de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor esteja abençoando esses irmãos que estão fazendo uma transferência agora, que vai ajudar muito a cumprir os compromissos que temos assumido para reformar a tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa. Desnecessário é pedir que o Senhor retribua, porque o Senhor é fiel. Nunca, jamais alguém ultrapassou o Senhor no tocante a dar. Não há alguém que contribua para a tua obra que não seja recompensado de maneira milagrosa. Pai, muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu peço que o Senhor esteja abençoando aqueles irmãos que vão estar viajando. O momento não é muito bom para isso, mas, querido, guarda, coloca uma muralha de fogo ao redor de cada um, livra dos acidentes, das contaminações, de todo o perigo. Guarda o teu povo em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Um abraço a todos aí e até domingo estaremos congregando novamente aqui por este canal. Fiquem firmes conosco, tá bom, meus amados? Shalom! Deus abençoe vocês, meus irmãos. Até o nosso próximo encontro. E o like, né, Jéssica? Deixe seu like. Deixe seu like. Mas Deus abençoe vocês. Amém. 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 Comunhão, vinho e